Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje pretendo comentar sobre o que aconteceu com Petrobras. Vocês devem ter visto, já fiz um vídeo no TikTok e no Instagram comentando, inclusive, mas a ação da Petrobras caiu 10% em um único dia. Nessa última sexta-feira, dia 8 de março, a empresa perdeu 55 bilhões de reais em valor de mercado, o equivalente a 4 Magalus. Então, nesse vídeo eu pretendo comentar sobre o que aconteceu, falar sobre o resultado, falar sobre dividendos e comentar um pouquinho sobre rumores de corrupção e insider trade. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Então vamos lá, começando o vídeo. Antes de falar de fato sobre o que aconteceu com Petrobras nessa última semana, falar sobre o motivo dessa queda de agora, é importante falar sobre o histórico da Petrobras. Importante lembrar dos governos anteriores para entender os receios do mercado. A Petrobras é uma estatal, ela tem um risco político muito grande. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal comentando sobre isso. Dependendo do governo, dependendo do presidente, a forma que a companhia é administrada acaba mudando muito. A gestão, a governança, inclusive os objetivos da empresa acabam variando. Então, por exemplo, olhando para o governo Dilma, goste você ou não, a Petrobras foi marcada pelos escândalos de corrupção, que inclusive vinha acontecendo desde o governo Lula. E nessa época a companhia também foi marcada pela má gestão. A governança não era escolhida por fatores técnicos, pela qualificação, mas sim por questões políticas, por proximidade política, o que com certeza deve ter ajudado para facilitar a corrupção na empresa. E aí, olha só, a gente tem corrupção, mas má administração, e além disso, no governo Dilma ainda teve controle de preços. Tudo isso transformou a Petrobras numa bomba relógio. Então vejam só, a gente está falando de uma petrolífera que controla o setor aqui no Brasil, praticamente um monopólio, e que conseguiu ter prejuízo. No governo Dilma, a Petrobras foi a empresa mais endividada do mundo, vale lembrar. E aí, olhando para trás, todo o discurso da época era discurso político. Falavam que a Petrobras tinha que cumprir com uma função social, toda a questão de controle de preço dos combustíveis foi justificado dessa forma. Então, assim, uma decisão que deveria ser técnica, que deveria considerar o custo, a produção, a operação da companhia, acabou sendo tomada por decisões políticas e populistas. É óbvio que ia dar ruim. Então, assim, essa foi a Petrobras no governo Lula e Dilma. Os casos de corrupção já começaram no governo Lula, mas tudo isso de controle de preço, a companhia ficar extremamente endividada, começar a dar prejuízo, essa merda foi jogada num ventilador realmente no governo Dilma. O que aconteceu durante o governo Temer e o governo Bolsonaro? A companhia ela mudou radicalmente. No governo Temer tiveram algumas mudanças muito importantes para a reestruturação da Petrobras. Um grande exemplo foi a lei das estatais, que garante que o critério para a indicação da governança não seria um critério político ou partidário, mas sim considerando fatores meritocráticos, considerando a qualificação daquela pessoa. E de fato, nesse período, a governança da Petrobras mudou, considerando fatores técnicos para indicação. E além disso, durante o governo Temer, a Petrobras passou a adotar a PPI, a Política de Paridade de Preços Internacional. E com essa nova política de preços, a companhia passou a internalizar os seus custos dolarizados, evitando o controle de preços que aconteceu no governo Dilma, que levou ao prejuízo. Então, assim, a companhia conseguiu se recuperar. Porém, de fato, foi uma política muito criticada por não se blindar frente à variação do preço do petróleo, que é muito volátil, é uma commodity. E no governo Bolsonaro, essas mudanças se mantiveram, tanto a lei das estatais quanto a PPI. Qual é a questão? Durante o governo Bolsonaro, o preço internacional do petróleo acabou variando muito. Ele foi muito volátil. E essa volatilidade, obviamente, acabou afetando o resultado da Petrobras. Em 2020, o petróleo derreteu por causa da pandemia, por causa do Covid. Consequentemente, o resultado da Petrobras foi impactado, enquanto em 2021, 2022, o Brent disparou e, consequentemente, o resultado da Petrobras acompanhou esse movimento. Graças ao PPI, combinado a uma boa gestão, a Petrobras acabou registrando lucro recorde. Então, resumindo de forma rápida, essa história recente da companhia, dividida em dois grandes momentos. Governo PT, especialmente o governo Dilma, e governo Temer e Bolsonaro. O que aconteceu agora, de 2022 para cá? Vocês devem lembrar, mas no período eleitoral o mercado estava com muito medo de uma possível eleição do Lula, do que isso poderia significar para a empresa. Poderia voltar corrupção, politicagem, controle de preços. Então, em 2022, nesse período pré-eleições, apesar da companhia estar muito bem, apesar do resultado estar muito bom, a gente viu a ação caindo, por causa desse medo do mercado. E o que aconteceu em 2023? A ação subiu e subiu bastante, inclusive. Isso em parte por uma questão comportamental do mercado. Se você precifica o apocalipse, que tudo vai dar errado, que um governo Dilma 2.0 vai acontecer, que vai voltar a ter controle de preço, e no final acaba acontecendo algo melhor,
então a ação acaba se valorizando. Além disso, os mercados de forma geral se valorizaram em 2023, né? Tanto ações nacionais quanto ações de lá fora, ativos de risco, criptomoedas, e a Petrobras acabou acompanhando esse movimento. E além disso, da mesma forma que tivemos notícias negativas ao longo do ano, né? Vou falar mais sobre isso à frente no vídeo, a gente também teve notícias positivas. O resultado da empresa em 2022, que foi divulgado no começo de 2023, foi um resultado muito bom. A empresa teve lucro recorde, pagou absurdos em dividendos. E além disso, apesar de ao longo de 2023 o resultado ter ido piorando, né, que foi comportamento setorial, o mercado ficou muito animado pela margem equatorial. Eu já fiz vídeos comentando sobre isso, né, sobre a expectativa da exploração na margem ao norte do país, que se acontecer realmente vai movimentar muita grana, né, falam de um novo pré-sal. E como as reservas nacionais que já são exploradas atualmente não vão durar para sempre, a expectativa de uma nova região para exploração é muito positiva, tanto para a empresa, né, tanto para a Petrobras, quanto para o país. Agora, o fato da ação ter subido em 2023 significa que a Petrobras não tem mais risco político? Não. Inclusive, muitas das preocupações que o mercado tinha em 2022 acabaram acontecendo em 2023. A gente não teve um controle de preços que nem foi no governo Dilma, mas várias movimentações importantes aconteceram ao longo do ano. O governo alterou a lei das estatais, colocaram administradores na gestão baseada em politicagem de novo, né? Colocaram inclusive nomes que já se envolveram em corrupção no passado. A política de preços da companhia também foi alterada, né? A PPI chegou ao fim, eu fiz vídeo comentando sobre isso aqui. E além de tudo isso, também mudaram a política de dividendos. No dia 28 de julho de 2023, a Petrobras anunciou uma nova política de remuneração dos acionistas, reduzindo o percentual de dividendos a serem distribuídos. E aí, tudo isso dito, a gente já consegue analisar o que aconteceu nessa última semana. Como eu falei, a ação da Petrobras teve uma queda forte de 10%, equivalente a 55 bilhões de reais, ou seja, a Petrobras perdeu em valor de mercado equivalente a 4 Magalus. E por que isso aconteceu? Eu vi muita gente falando que o motivo para a queda das ações foi o resultado. E não foi. O resultado realmente veio ruim, né? O lucro caiu 33% versus de 2022. Mas é importante dizer que o mercado já esperava que o lucro caísse, porque o resultado de 2022 foi incomparável, ele foi bizarramente bom. Em 2023, com a queda do Brent, né, com a queda do preço do petróleo, não era esperado que isso se mantesse. Tanto que essa queda no lucro não foi uma questão isolada da Petrobras. Quando a gente olha para o setor, a gente vê que isso aconteceu em todas as empresas. Porém, importante dizer que a expectativa do mercado era que a queda do lucro fosse menor. Então, o fato do lucro ter caído não foi uma surpresa, o mercado já estava esperando, mas eles tinham esperança de um percentual menor, né, de uma queda menor. E além disso, é importante comentar que a dívida da Petrobras subiu pela primeira vez em 2 anos. Mas enfim, qual foi o real problema, né? O que fez a ação cair tanto? Eu já tinha comentado sobre isso no TikTok e no Instagram, e o que fez de fato a ação desabar foram os dividendos. No caso, a falta de dividendos. O pagamento de dividendos foi 70% menor versus 2022. E isso, essa queda, não foi uma questão somente do resultado, né, na queda do resultado, mas sim que a companhia decidiu que não iria pagar os dividendos que devia. O conselho da empresa decidiu que não pagaria o valor integral dos dividendos. A empresa decidiu que não pagaria o valor dos dividendos extraordinários. Isso sim pesou muito para o mercado, né? Pesou muito para a ação. Pesou mais ainda porque isso foi uma decisão política, não uma decisão administrativa. Essa decisão partiu do governo, inclusive do próprio Lula. É o presidente do país tomando uma decisão que deveria ser administrativa. O tipo de coisa que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece com frequência. E assim, óbvio que não me surpreendeu, né? Uma coisa que o Lula, enfim, a própria Petrobras já vem falando sobre há algum tempo. O Lula, em particular, já vem falando sobre isso há anos, que a Petrobras deveria pagar menos dividendo. Mas mesmo isso já sendo comentado há algum tempo, o mercado reagiu muito mal. É por isso, inclusive, que eu não tenho ação na empresa. O problema do risco político é que quando vem essas pedradas, elas vêm com força. E não é uma questão de movimento setorial, não é uma questão de movimento macroeconômico que você consegue estudar, você consegue prever, você consegue se prevenir. Não. Esse é o tipo de risco que não tem como se proteger. Então eu, na minha alocação de capital, na minha alocação de risco, eu prefiro não me expor, apesar da ação ter se valorizado no último ano. E aí vamos lá, qual o discurso agora? O discurso tanto da Petrobras, quanto do governo, quanto do próprio Lula, é não pagar dividendo para poder investir. E assim, obviamente, essa poderia ser uma decisão tomada pela empresa. A empresa poderia sentar, analisar, olhar o plano de crescimento e pensar que nesse momento ela
tem que pagar menos dividendo para conseguir investir, para conseguir crescer. Isso poderia ser uma decisão estratégica da companhia. Mas, de novo, essa deveria ser uma decisão administrativa e não do presidente do país. Não deveria ser uma decisão política que vai guiar a companhia. E é isso que assusta o mercado. Porque se o presidente está metendo o dedo aí, nesse tipo de decisão, o que mais que ele pode estar fazendo por trás? E outra coisa que me assusta é a Petrobras investindo em cultura. Por quê? Eu entendo que as companhias, principalmente empresas tão grandes, têm uma preocupação social, uma preocupação cultural, faz parte da empresa, inclusive bom ter projetos assim dentro da companhia, ok, entendo. Mas assim, as notícias que eu tô vendo é falando de investimento recorde, de investimento de mais de 250 milhões de reais. Isso é uma decisão racional, uma decisão estratégica? Isso faz sentido no ponto de vista administrativo ou a gente está falando de politicagem, para não usar uma palavra mais forte? Então assim, a empresa pela empresa, se ela não tivesse interferência política, se ela conseguisse se blindar, se ela não tivesse esse risco político, ela seria uma puta empresa. E ok, o resultado caiu, sim, mas o setor inteiro está com o resultado caindo, é um movimento setorial. A gente está falando de um setor que, querendo ou não, é um setor mais cíclico, a gente tem que entender isso. E agora estão falando de margem equatorial, sobre chance de crescimento, tipos de notícias que acabam animando o mercado. Mas qual o problema e o que eu tenho medo? Que junto desse novo pré-sal, acabar vindo um novo petrolão. A empresa seria muito boa se ela não tivesse risco político, mas ela tem. A gente está falando de uma petrolífera que é praticamente um monopólio e que conseguiu ter prejuízo, que já foi a empresa mais endividada do mundo. E agora o governo já está metendo o dedo onde não devia, dando pitaco em decisão que deveria ser administrativa. Isso acaba preocupando. E além de tudo isso, além do resultado mais fraco, além dessa questão do dividendo, além de rumor sobre corrupção voltando, além de tudo isso, a gente também teve notícia de insider trade. Bem antes da divulgação dessas notícias de que a Petrobras não vai pagar dividendo extraordinário para conseguir focar em transição energética, antes do resultado, antes de tudo isso, teve investidor que colocou milhões de reais em opções de venda, com um strike muito grande e uma data de vencimento muito curta. Ou seja, por pura coincidência, o investidor ele apostou milhões de reais que a ação iria cair muito no período muito curto de tempo. Ou o cara muito foda tira aqui o chapéu, acho difícil, mas tira aqui o chapéu, ou ele tinha uma informação que o resto do mercado não tinha. Que no caso ele sabia que essas notícias seriam publicadas e ele sabia que o mercado ia reagir mal. Então assim, essa última semana foi bem movimentada referente à ação da Petrobras. Eu não tenho ações da empresa, vocês sabem disso, já comentei isso várias vezes aqui no canal, mas é uma companhia gigante. Não tem como não acompanhar aqui no Brasil. E como é uma empresa que tem muita interferência do governo, mesmo sem ser investidor, é muito importante a gente ter um olhar atento. Eu espero que o vídeo tenha sido explicativo, espero que vocês tenham gostado, dá um like se você curtiu, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.